nas leis de Newton é algo que, se tu aplica para a direita, a coisa vai para a direita, né? A aceleração e a força têm o mesmo sentido, né? É o que a gente vê. Mas no momento, não. No momento, as coisas estão indo para lados distintos, né? Só que se conserva uma coisa, se conserva a direção, né? Porque, por exemplo, se tu bater numa bola, né? Se tu bater reto, por exemplo, nessas duas bolas aqui, tá vendo? Tu tem a ideia que uma vai pra esquerda e outra vai pra direita, certo? Ah. Mas não precisa ser assim. Quem que obrigou a ser assim? Tá ligado? Tem que ter um motivo pra isso. É por que eu bato numa bola, se eu bater reto nessas duas bolas aqui no meio delas, uma vai meio que pra esquerda e pra cima e outra também pra direita e pra cima, né? Veja, a bola que eu ataquei foi só reto. E a outra foi para esquerda e a outra foi para direita. Então meio que se cancelou, né? Esse movimento horizontal. Isso que é o bonito aqui. Porque se cancelou o movimento horizontal justamente porque a bola preta não tinha um movimento horizontal. Ela só foi reto. E a gente vai ver mais sobre isso, tá? É bem legal isso aí. Então, muito bem. Aqui ele começa a falar de impulso, que é algo que você conhece bem, né? Por exemplo, se você pensar em num pulo, né? Um pulo você tem um impulso, que é uma força que você aplica contra o chão durante algum tempinho, né? Muito bem. Aqui a gente tem então que a força vezes o tempo é o impulso, mas num gráfico com força constante, ou mesmo qualquer outra força, né? Tal qual lá quando a gente estudou trabalho e deslocamento, a área abaixo da curva traz informação do impulso também. É que tem. Veja, como essa equação aqui ela é força vezes tempo, né? Supõe-se que a força seja constante aqui, né? Então isso é importante. Tem equações de física que tu supõe que a força é constante, tipo a equação do trabalho, a equação do impulso. Tu só pode fazer a equação se a força for constante. Quando ela não for, tu tem que calcular a área abaixo da curva. Então, isso a gente vê em trabalho e tá vendo aqui de novo. Mas tudo bem, quando chegar a hora, tu já vai entender isso já. Ao dar o saque, viaja ao fundo do mar. No jogo de vôlei, o jogador aplica uma força de 6 vezes 10 na 2. Beleza, temos uma força constante. Não falou que mudou? Durante o intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 na menos 1 segundos. Calcule a intensidade da força. Muito bem. Aqui, como a força é constante, a gente simplesmente vai multiplicar força por tempo. E vai encontrar o impulso. Esse impulso, cara, ele tá na prática em situações bem interessantes, né? Não sei se eu já falei pra ti, que eu já dei essa aula tanto recentemente, que o pessoal tá vendo isso na escola agora. O airbag, por exemplo. O airbag é um bom exemplo de uso do impulso, porque ele serve ali para reduzir a intensidade da força do impacto, né? Exatamente isso. Então, por que que acontece? Porque, vamos dizer assim, a força não mudou, né? A princípio ela não muda. É sempre a mesma força do impacto lá. O carro tem airbag ou não tem, tendo airbag, a força é a mesma, né? Porque tu bateu no outro carro lá, vai dar a mesma força. Só que o tempo que tu fica colidindo é muito maior se tu tá no airbag, porque o airbag ele vai se moldando, né, ao seu corpo, sofrendo impulso, certo? Ele vai amaciando ali. Esse amaciar é aumentando o tempo de colisão. Deixando um tempo de colisão bem alto, né, você acaba mudando a intensidade do impulso. Então é isso. É diferente de você ter um impacto pá, na hora, assim. Muito bem. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante cuja intensidade varia de acordo com o gráfico. Muito bem. Ó, agora já não é mais constante a força, tá vendo? Até os 2 segundos ela é 12, mas depois ela vai decrescendo. Ele pede o módulo do impulso, intervalo de 0 a 6. Quando tu tiver uma coisa dessa, cara, tu tem que calcular a área abaixo da curva, tá bom? Tá, quando a força não for constante. Exato. A mesma coisa ocorre quando tu tá fazendo trabalho. Trabalho lá, às vezes a força não é constante. Por qualquer motivo que seja. Então você tem que fazer isso, tá bom? Agora, calculando a área aqui abaixo, vai ficar um valorzinho aí. Como é que calcula essa área? Tu pode pensar que é um retângulo, um triângulo ou é um trapézio, né? Então ele calculou aqui a área do trapézio, base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Pera aí, senhor, minha internet caiu, voltou agora, não ouvi nada que você falou.
O impulso é a área abaixo da curva. É Então isso eu aqui tem ouvi. um retângulo e um triângulo. Ou um trapézio. Então aqui ele usou a fórmula do trapézio. Que é base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Essa é a equação da área de um trapézio, tá bom? Então, beleza, encontramos o impulso aqui para essa situação bem específica, 48 newtons vezes segundo. A segunda pergunta é: a intensidade da força constante que produziria esse mesmo impulso? Ok, isso é bem interessante. A intensidade da força constante. Essa força não é constante. Mas existe uma força constante que em 6 segundos produziria o mesmo impulso, ou seja, o mesmo 48 newton vezes segundo. Ok? Entendi. Daí, como é que fica? Daí fica 40. Ah, tá ali embaixo. E isso fica 48 igual à força que tu está procurando, vezes o tempo que tu já sabe que é 6. Passa dividindo, já era. É impulso só isso? A princípio, só isso. Tá. Claro, o impulso ele é um vetor, né? Então ele tem módulo, direção e sentido, que nem a força. E que nem lá na força, igual a massa vezes a aceleração tem a mesma direção e sentido da força. O impulso também tem a mesma direção e sentido da força. Então, por exemplo, nessa pergunta aqui, tu já anotou a fórmula? Já. Pode me Saúde. responder, mas me responda também quem é a direção e sentido. Daí tu vai ter que me responder, é a mesma direção e sentido da força. É. Tá, e ele vai. É vertical de cima pra baixo. Eu fui tomar um remédio. Falou alguma coisa? Falou alguma coisa? Falei que ele é vertical, só que de cima pra baixo. Sim, essa é a direção e sentido. E o módulo é qual? 40. Perfeito. Pô, bem na hora que fui tomar o remédio. Agora, beleza. Então tá. Vamos fazer essa aqui, só pra terminar esse assunto. Mesmo esquema, né? Daí eu quero que tu lembre que em trabalho isso também pode acontecer, tá? Tá. Acontece muito isso em trabalho, de calcular a área abaixo da curva. E outra, se tu tiver um gráfico de velocidade por tempo, também. Gráfico abaixo da curva é o deslocamento. Tá. A A deu 60 e 135 e a B deu 22,5. Quanto que deu a A? 60 e 135. 60? Ah, É, 60. E
Tu disse que deu maior, então, na segunda parte da? Disse que deu 125? 135. É, pô. Mas tá errado. Tu não leu a observação ali? O valor algébrico negativo da força do gráfico indica que a força apresenta sentido oposto ao inicial. Ah, não li não. O que acontece, né? Como a parte aqui depois dos 4 segundos está negativa a força, então claramente vai ter que reduzir o impulso ela, né? Ela reduz o impulso. Isso que significa que em módulo. Portanto, tu teria que encontrar a área aqui acima da curva nessa parte, né? Na parte negativa, tu calcula a área aqui acima, esse triângulozinho virado, tá vendo? Ah, E reduz da parte positiva. Tu vai ter um impulso, na verdade, menor ali, tá, pegando de então é 0 a 100. 45. Oi? 45. Tá, agora sim. E daí, agora bem, isso aí foi uma força que varia, né? O tempo passou e ela foi reduzindo aos poucos. Agora, como é que tu faz a B, então? Tu quer esse impulso de 45, tu tá buscando uma força que em 0,6 dê a mesma coisa. Aí deu 7,5. 7,5? Isso. Tá bom. Ó, isso é o impulso, então, que é uma quantidade associada a uma força. Mas às vezes a gente não precisa ficar pensando em força para falar de quantidade de movimento. A gente fala só de massa e de velocidade mesmo. Então a quantidade de movimento ela é dada por massa vezes velocidade. Momento, né? Quantidade de movimento, momento linear, tem vários nomes para isso, tá? Então, tá aí massa vezes velocidade. E é tão momento quanto impulso, tá? Por isso que existe até um teorema que junta os dois. Mas vamos falar só de momento por enquanto, depois a gente junta os dois. Então, o momento é uma quantidade conservada, né? E tal qual força pode ser dado como a somatório de vários momentos que estão agindo sobre um objeto. Beleza. Então, o momento ele é uma grandeza vetorial, por isso que quando as coisas estão em sentidos contrários, o momento total aqui se reduz, se subtrai, ok? Uhum. Tu pode pensar no momento total das duas partículas juntas mesmo. Então, uma menos a outra. Se for perpendicular, já sabe, né? Teorema de Pitágoras. Mas, de modo geral, a gente vai trabalhar no momento de uma partícula só, tá? Às vezes vai ter duas, tipo lá no canhão, né? Que eu te mostrei na aula passada. Mas para calcular momento, então, grosso modo, é você fazer massa vezes velocidade. Então, a massa vezes velocidade aqui, desse objeto específico, que tem massa 0,2 kg e velocidade 10, é 0,2 vezes 10, pronto. Perfeito. Então tá bom. Às vezes tem umas coisas mais misturadas, né? Ele falou aqui da função horária, né? A gente sabe que da função horária dá para tirar a velocidade, né? Lembra que eu te ensinei isso? Tu vê que isso aqui é o V0 e esse aqui é o A. Daí Sim. tu lembra que lá no vovô Ateu tem o V0 e A também. Uhum. Daí aqui como ele tá pedindo a quantidade de movimento no instante 2, você coloca lá no vovô Ateu o instante 2, pronto. Foi o que ele fez aqui. Chegou em 14. 14 vezes a massa, pronto, chegou no momento. Coisas bem tranquilas, né? Então, acho que você pode fazer o mesmo aqui para essa 384 para a gente já ir para o teorema da conservação, tá? Que aí pelo menos já revisa alguma coisa de cinemática também. Ah, mas eu vou bater ou no sorvetão? O sorvetão está ali, mas a partir dele você tira a vovô Ateu para encontrar a velocidade.
né? Lembrando que o Ah, entendi, entendi. sorvetão é S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, da fórmula do sorvetão, tu consegue encontrar a fórmula do vovoateu. Ô, professor, não entendi, não. Não Então entendi, vamos, não consegui tirar do. então vamos voltar. Ó, Volta lá no esse é o exemplo. sorvetão. É, Sorvetão é S0 mais V0T. Então, isso, o 2 é o V0. isso, Mais AT quadrado sobre 2. Então, 3 é o A sobre 2. isso. Então, pronto. Então, o V0 é 2, o A é 6. Ah, eu Certo? tava fazendo na fórmula errada. Agora que tu viu isso, você pode construir o vovoateu, né? Porque É, é eu tava V0. pegando em outra forma. Beleza. Tá certo, então eu Agora entendi você sim. pegou o jeito, então, vamos lá. Tá, então, isso aqui é o V0, que é 4, mais 4 menos 4. Tá, consegui. Conseguiu achar tudo? Acho que consegui. Opa. Você pega ali o T e coloca na fórmula. Daí tu acha a velocidade no instante, né? É, Boa. Então tá bom, nem vou tá perguntar certo, aqui. então, A pô. massa, ele deu ali, pronto, só É, multiplicar, só né? explicar. Certo. Agora tem um teorema que une impulso e une variação do momento, né? O impulso é igual à variação do momento, né? E isso é bem razoável, né? Tu não acabou de trabalhar que esse Q aí, o momento linear, é massa vezes velocidade? E aqui tu está tendo uma diferença de momentos, né? No instante 2 e no instante 1, no instante final e no instante inicial. Então, se tu teve uma mudança de momento, isso se deu porque mudou a velocidade, concorda comigo?
Tipo no problema que tu acabou de resolver. Momentos diferentes porque velocidades diferentes em instantes diferentes, né? Então é de se esperar que se há mudança de velocidade, há aceleração. Se há aceleração, há força. Justamente a força do impulso. Entendeu? Uhum. A ideia é essa. Então, se é só isso, vou te pedir para fazer a 388. Eu vou no banheiro rapidinho. Vai lá. Terminando isso, vamos para conservação.
Voltei. E aí, conseguiu terminar essa conta? Alô, alô? Oi, 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 oi. Conseguiste terminar? Eu não entendi. Puta, eu tô entendendo muito mais do que eu tava entendendo na primeira aula. Mas tem coisa que eu não entendo ainda. Tá, a intensidade do impulso da força atuante. Isso eu fiz. Beleza. Menos mal, só Aí, jogar lá no F ΔT. O módulo isso. da quantidade de movimento antes da ação da força. Ele estava com uma velocidade escalar antes da ação da força, certo? Ah, Então é isso. É o 15 ali vezes a massa, certo? sim, Isso tu fez? sim. Mas assim, eu achei que tava muito fácil. Não, mas é isso mesmo. Ah, então tá bom. O módulo da quantidade do movimento do instante em que a força deixa de agir. E aí? É, então, eu não entendi o B e o C. O B eu achei que tava muito fácil, o C eu não fiz. O B era só isso, agora tu entendeu. Agora o C, tu tem que usar aquela fórmula que a gente acabou de ver. Porque você calculou o impulso na A Sim, e você calculou o Q1 na B. O que ele sim. está te pedindo é o Q2. Pronto. Ah, cacete. Beleza? Então, porque o impulso é igual à variação do momento, né? Variação do momento é momento final menos inicial. É, O inicial é o antes da força. O final é depois da força. então deu 55. Entendi, porra. De boa, né? Aham. Bem, e por aí vai, né, cara? Aqui vai ter umas coisinhas interessantes aqui de direções distintas, então vai ser tu aplicar lá o teorema de Pitágoras. E aqui, como tu também novamente tem direções perpendiculares e distintas, apesar de ser um círculo, teorema de Pitágoras. Por aí vai. Agora, vamos falar de conservação, que é o que mais aparece. Às vezes as pessoas não se dão conta da importância de conservação, mas é que a conservação ela vincula situações, né? Então é como se tu tivesse uma forma de tu obter uma das variáveis, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo lá o sisteminha linear com xy para encontrar o valor de xy, não daria para resolver aquilo a menos que a gente tivesse a certeza que dá para o x e o y serem iguais. Então isso é uma conservação de x e y, vamos dizer assim. Tu poder afirmar matematicamente que uma coisa é igual a outra. Isso é muito importante, é isso que resolve conta pra gente. Então, o que a gente pode afirmar aqui na conservação da quantidade de momento? Que o momento antes de uma colisão, de uma explosão, né, o momento antes de um evento desses, é igual ao momento depois. Caso não hajam forças externas, ok? Ou seja, agora não vai ter impulso, porque não tem força. Basicamente é isso. Beleza? Então, caso não hajam forças externas sobre uma coisa aí, o momento se conserva. Tá bom? Por exemplo, se tu faz um disparo de um revólver, a força que causou o disparo do revólver vem de dentro do sistema, que é o próprio revólver, né? Não é uma força que vem de fora, tipo, tu dá uma tacada numa bolinha de beisebol. Né? A força veio de ti na prática, né? Vem do taco que seja. Não tá própria da bolinha. Uma força própria de uma bolinha, por exemplo, a explosão de uma granada. Granada é uma bolinha, né? Tu explode a granada. Vai ter conservação de momento. Até por isso que quando tu explode uma granada, os projéteis da granada vão para todos os lados, né? Como a gente já viu, conservação de momento tende a ter isso de para esquerda, ter coisas para esquerda e para direita para se cancelar, né? A gente vai ver mais sobre isso. Saúde. Obrigado. Muito bem, vamos continuando. Ó, esse aqui é um exemplo muito prático dessa parada, né? Bem, o que tu tem que ver aqui por hora, então, é que o momento final tem que ser igual ao momento inicial, que nem energia. Então tá, canhão de artilharia, 1 tonelada, 1000 quilos, né? Dispara uma bala de 2 quilos. Então, uma bala bem menos pesada, que sai da peça com velocidade de 300 metros por segundo. Esse cara aqui é atirador. Chamar de peça, canhão é coisa de atirador. Admita a velocidade, porque coisa. Eu sei disso porque minha cunhada se mete com uns malandros, às vezes eles chamam os revólver deles de peça. Daí eu aprendi. Né? Por isso que eu tenho que ir embora logo dessa desgraça aqui antes que eu leve um Tem tiro. que fugir.
Admita a velocidade da bala constante no interior do canhão. Determine a velocidade do recuo da peça do canhão. Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui, né? Leve em conta aquilo que eu acabei de falar. Se houver conservação do momento, não pode ter forças externas. Muito bem. Claro, aqui tem peso, aqui nem normal, aquela história. Mas isso não importa, porque o movimento da bala aqui é só na horizontal, né? Então dane-se, o peso é normal. A gente não está preocupado com movimentos verticais e verticais, né? Para cima ou para baixo. Não estamos interessados. O que nos interessa aqui é que antes da explosão, ou seja, no momento inicial do nosso problema, tanto a bola quanto o canhão estavam paradinhos. Então, por isso que a gente fala aqui de antes do disparo. Né? Por isso que nos meus desenhos lá, eu sempre falo a situação inicial e a final, né? Eu faço 2 desenhos. Sim. Então, a situação inicial aqui, tá tudo parado, a velocidade de tudo é 0. Né? Então, ele está falando aqui que o momento é 0, né? Da massa mais a massa do canhão mais a massa da bala, vezes a velocidade aqui do que seria a velocidade do sistema, né? Inicial é 0. Então, o que importa aqui é que o momento do sistema como um todo é 0, ninguém se mexe. Agora, depois do disparo, tem movimento. Saúde. Ai, ai, ai. A bala vai para frente com velocidade V e o canhão vai para trás. Bem, a gente sabe que ele vai para trás, mas o que a gente sabe na prática é que a bala vai para frente, né? Perguntar para uma criança, ela vai achar só que a bala vai para frente. Tudo bem. É isso que de fato acontece, né? A bala vai para frente. A questão é que nós, né, como sabemos um pouco mais da prática, a gente sabe que o canhão vai para trás, mas por que que ele vai para trás, né? Justamente por causa da conservação de momento. É necessário que ele vá para trás. Por quê? Porque se o momento inicial era 0, o momento final também tem que ser 0. Né? Mas, professor, tô vendo aqui que os dois têm. Um tem velocidade, o outro também tem velocidade. Como o momento é massa vezes velocidade, não vai ser 0. Não, vai ser 0 sim. Porque tu tem que obrigar a ser 0, senão tá errado. Tem que haver conservação do momento. Então tu vai dizer que esses dois momentos aqui, que são os momentos dos dois projéteis associados aqui, que é a bala e o canhão, né? Essa soma tem que dar 0. Então, beleza. Então a gente disse que isso aqui é 0. Mas por que tem que ser 0? Porque inicialmente era 0, ele estava parado. Então, a gente encontra que a massa do canhão vezes a velocidade do canhão tem que ser igual à massa da bala vezes a velocidade da bala. Daí entra uma coisa muito interessante, né? O projétil vai sair com uma velocidade altíssima. Muito bem. Porque o projétil sofreu, né, a explosão ali para ir para frente. E ele é leve. Então ele vai para frente pra caramba. O canhão também vai se mover. Só que ele vai se mover com uma velocidade bem menor. A gente sabe isso da prática, mas o motivo matemático tá aqui, ó. Porque como a massa do canhão é 500 vezes maior que a massa da bala, isso está escrito aqui no enunciado, né? Como a massa do canhão é 500 vezes maior que a massa da bala, a velocidade da bala vai ter que ser 500 vezes maior que a velocidade do canhão. Esse é o motivo, tá bom? Cacete, entendi tudo, meu. Que bom. Entendeu tudo? Entendi. Show. Então é isso aí. Como a bala saiu com 300 metros por segundo, a gente já sabe que a velocidade do canhão vai ser 500 vezes menor que isso, o que dá, né, basicamente 0,6 metros por segundo. Então há um recuo, mas é um recuo breve, né? Por isso que tende a né, ter canhões extremamente pesados e fixos no chão para evitar isso. Fixar no chão talvez seja um problema, porque ele precisa se mover, ele vai ter que se mover por causa da conservação de momento, então talvez estrague isso. Né? Até por isso que se tu olhar no YouTube, tu vai ver uns canhões que eles têm uma plataforma presa no chão, mas o tubo ali do canhão, né, essa parte redonda aqui, ela se move, que nem aqueles gatilhos de revólver que tu puxa assim. Então é isso aí, daí não tem essas rodinhas, né? Isso aqui é das antigas. Num navio, por exemplo, é assim que funciona. Os caras colocam uns canhão preso numa espécie de rampinha, assim. Daí ele vai e volta, vai e volta. Tipo
Aqueles gatilhos de revólver. Pode crer. Bem, é isso, né? Então tem alguns outros exemplos muito loucos aí, né? Se tu andar em cima de uma prancha, né? A prancha, tu vai pra frente, a prancha vai pra trás, porque o sistema é tu e a prancha, se tu tá indo pra frente, ela tem que ir pra trás. Um barco é a mesma coisa. E esse aqui é bem legal. Só deixa eu espirrar de novo aqui. O que acontece nessa terceira aqui, né? Patinação. Se tu vê esses caras se apresentando na Olimpíada, né? A dupla de patinador, o homem e a mulher, normalmente a patinação começa com os dois juntinhos e a guria empurra o cara. Daí o que acontece? A guria vai um monte pra trás e o cara anda só um pouquinho pra trás. Né? Vamos pensar assim. O que eu falei pra trás, pros dois, parece que os dois estão indo pra mesma direção, mas pra trás do cara é diferente do pra trás da guria, entendeu? Tu entendeu o que eu quis dizer, né? A guria empurra, ela vai pra esquerda, vamos dizer assim, e o cara vai um pouquinho só pra direita. Por quê? Foi ela que empurrou, meu, que merda é essa? Porque, como não tem forças externas, a força veio da própria menina que faz parte do sistema, é ela que acaba se movendo mais porque ela tem uma massa menor, né? Normalmente as meninas têm massa menor. Aham. Daí ela se move muito mais do que o cara, que tem uma massa maior. Se o cara tiver o dobro da massa da guria, ela vai se mover com o dobro da velocidade que o cara. E por aí vai, velho. Então, vai ter um monte de papo aqui. Eu vou fazer um, depois tu faz outro. Eu vou fazer esse da UFSCar aqui, que parece massa, com mola, parada toda. UFSCar. São Carlos. Deixa eu pôr aqui. Beleza. No esquema baixo, Paraí, Parará. Não há atrito entre os corpos e o plano de apoio. A mola tem massa desprezível. Estando a mola comprimida entre os blocos, o sistema é abandonado em repouso. Muito bem. A mola distende-se e cai por não estar presa em nenhum deles. Tá. Então a mola vai tipo empurrar os dois e foi. Beleza? O corpo adquire velocidade de 0,5. Corpo B. Determine a energia potencial da mola no instante que o sistema é abandonado livremente. Ah, tá bom. Então essa bola aí, ela tem uma energia, certo? Ela tem uma energia. E nós queremos saber a energia da mola. Energia elástica, né? Então a gente normalmente nesses problemas de momento mistura energia e momento, tá? Muito bem. A energia potencial da mola, a gente sabe que é kh quadrado sobre 2. E é dela que veio essa energia para os blocos se moverem, né? Um bloco se moveu com 0,5. Agora a questão é, para eu saber energia, né? Então uma forma de eu saber energia seria saber o kh quadrado sobre 2. O problema é que esse x não vai dar para saber. Não tem nenhuma informação sobre deslocamento aqui, certo? Então, a outra forma que dá para descobrir isso aqui é saber que a energia dos blocos, por conservação de energia, veio da mola, certo? Aham. Então, tu pode dizer, por exemplo, o outro caminho aqui é dizer que a energia potencial vai ser igual à energia cinética do bloco A mais a energia cinética do bloco B, certo? Perfeito. Perfeito. A energia cinética do bloco B a gente tem, que é a massa do bloco B, vezes a velocidade do bloco B, que foi dita. Mas eu não tenho a do bloco A. Eu tenho até a massa do bloco A, mas eu não tenho a velocidade, certo? Aham. Não foi dito a velocidade. E é aí que entra o fato de nós termos uma conservação de momento linear. Como nenhuma força é de fora desse sistema, afinal de contas a mola e os blocos fazem parte do sistema, então o momento linear tem que se conservar. Beleza? Portanto, o momento antes é igual ao momento depois. Sim. Então, o Q inicial é igual ao Q final. Bem, o que é o Q inicial? Zero, porque estava tudo parado, certo? É. Vai ter que ser igual ao Q final, que é o Q do bloco A mais o Q do bloco B. Um é igual ao outro?
A menos do sinal, certo? Então, o Q do bloco A é massa A, velocidade A. E o Q do bloco B, massa B, velocidade B. A gente pode dizer que aqui é negativo. Saúde. Obrigado. A gente sabe as massas dos blocos, né? A massa do bloco A é 1. A velocidade que a gente não sabe. Do bloco B é 2. E a velocidade a gente sabe. 0,5. Ou eu tô errado? Não, 0,5, isso aí. Tá acompanhando? Tô, pô. Então, VA, a velocidade do bloquinho lá, vai ser menos 1 metro por segundo. É de se imaginar, né? Que seja maior a velocidade, é o dobro, porque ela tem metade da massa. Não é mesmo? Lembra que a gente falou sobre isso? Sim. A velocidade dela é o dobro porque ela tem metade da massa. E tá para a esquerda, por isso negativo. Então, Certo? assim, precisava nem ter feito essa conta. Bem, não precisava, né? Mas é que o que tu sabe já de ter que comparar é por causa da conservação de momento, entendeu? Sim, Então sim. tava te mostrando aqui a conservação de momento. Agora, acabou, né? Porque agora é só jogar na fórmula aqui da nossa energia, que nós estamos interessados, uma vez que a energia dos bloquinhos se moverem veio todo dessa mola. Então a energia vai ser igual a essas duas coisas aqui, somadas. Mas a velocidade não era negativa? É, só que como eu te falei na aula passada, lembra? Isso não importa na energia. Porque está ao quadrado a velocidade. Então o sentido não importa. A energia só se soma mesmo. Então. Que é menos 1, mas dane-se novamente porque está ao quadrado. Sim. Beleza, então aqui vai ficar 0,5 ao quadrado é 0,25 mais 0,5, que é isso aqui. Pronto. Então a energia 0,75 joule. Pronto. Legal, né? Cacete, tem de tudo, meu. Então a gente teve que fazer as duas coisas. O momento é bem bonito mesmo, ele funciona assim, de um jeito muito prático, né? Então tá bom, meu velho, eu recomendo que você, antes de estudar esse assunto, refaça essa questão, Tá. né? E leia bastante os exemplos lá do livro, porque costuma ter umas questões meio treta aí de tu interpretar. Eu acho que um dos assuntos mais difíceis de interpretar da física é esse aqui. Por incrível que pareça. Tá bom? Perfeito. Então tá bom. A gente continua hoje ainda. Hoje, 2. Isso aí. Valeu! Valeu, até mais.